Olá pessoal, começa agora mais um programa Fazendo Esperança. É um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje o programa nos leva até as Pedrinhas, uma das nossas primeiras unidades. Lá houve uma formação para padrinhos e madrinhas. Vamos conhecer melhor alguns deles, suas histórias e os que motivam a ir adiante. Vamos saber também mais sobre o aspecto da formação na Fazenda da Esperança. E além disso, como sempre, teremos a meditação sobre a palavra do dia. Vamos lá! A formação para padrinhos e madrinhas reuniu 70 voluntários das Fazendas da Esperança da Macro-Região Sul, que compreende as unidades São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Sul de Minas. Durante 5 dias, eles receberam orientações e tiveram momentos de espiritualidade e de convivência. Natural de Primavera do Leste, no Mato Grosso, Carlos Rodrigues, de 27 anos, viveu o contraste entre o carinho de uma família humilde e a forte atração pela vida nas ruas. A paixão pelo futebol o aproximou de amigos mais velhos, o que acabou resultando na interrupção dos estudos e no caminho das drogas, agravado pela ansiedade e a hiperatividade. E aí fui para a Fazenda da Esperança, estava no uso, abusivo de maconha, cocaína, criminalidade, bem conhecido na minha cidade, pois a minha cidade é uma cidade pequena, levando a minha família a sofrer e levando os meus amigos próximos e verdadeiros também a sofrer pelo meu uso abusivo de droga. Já não queria mais conviver com meus familiares, já não queria mais estar naquele laço de família, de amizades, A grande virada em sua trajetória aconteceu em 2017, quando Carlos decidiu buscar o recomeço na Fazenda da Esperança. Depois de encontrar um novo caminho, a superação de Carlos foi além de vencer o vício. Hoje, ele vê no serviço ao próximo uma forma de crescimento pessoal. O que me motiva a se tornar padrinho é, como eu posso dizer, não é só dar de graça para os meninos aquilo que eu recebi no meu ano de recuperação, mas é também me superar e melhorar como pessoa a cada dia, nas minhas misérias, nos meus erros, no meu eu. Me motiva a experiência dos meninos, como chega, como eu lidou com eles, com as situações, Me ajuda a mim como pessoa ter calmaria, humildade, ser uma pessoa, que sabe colocar e isso me motiva bastante a vida dos meninos, o que me cativou, Hoje doar minha vida na Fazenda da Esperança como padrinho. Depois de encontrar um novo caminho, a superação de Carlos foi além de vencer o vício. Hoje, ele vê no serviço ao próximo uma forma de crescimento pessoal. Os desafios, posso dizer para você que os desafios eles são inúmeros que se apresentam, no dia a dia, E cada dia é um desafio, As cruzes, as dores, as saudades, as incompreensões, a situação de cada acolhido que se apresenta, que se manifesta, como resolver, ser uma pessoa imparcial, como eu me lido a cada dia que eu vivo na comunidade, eu adquiro uma experiência e vai me dando uma bagagem para poder lidar com tudo isso. E Deus tem me dado força, sabedoria, discernimento, humildade, disciplina, respeito, amor mútuo para lidar com todas essas situações. E eu vejo, percebo, quando eu faço um exame de consciência interior, eu vejo a minha mudança, o meu crescimento, não só como padrinho, como voluntário, mas como um homem novo que assume esse compromisso com os acolhidos. A gente sabe que não é fácil, são inúmeros os desafios da vida cotidiana, não só na fazenda, também fora da fazenda, mas também não é difícil. Com Deus a gente consegue seguir adiante, ser luz para esses jovens, fazer a diferença, mostrar a diferença não só em palavras, mas também com a vida, Com a vida, com a vivência da palavra na comunidade e também fora da comunidade, Que é o que fica forte para mim. O que para mim é importante, essencial no meu compromisso hoje, que é cuidar dos filhos de Deus, aquilo que Ele confiou na minha mão, é a minha fidelidade, a minha igualdade, a minha procurar ser homem novo, caminhando nessa divina aventura todos os dias e de fazer a diferença, Acredito eu muito que é importante esses tópicos que eu citei, por conta que se eu hoje estou nessa função que a Deus confiou a mim, na minha pessoa, é
porque ele tem algo na minha vida, ele tem um propósito na minha vida e quer voltar na minha essência, né? Ser uma pessoa diferente, fazer a diferença, sempre, né? Amar por primeiro, se lançar a todo instante. Sou uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, a minha dedicação é na comunidade, a minha dedicação é para funcionar e as atividades saírem bem feitas, não só na comunidade, mas também na vida com os meninos. Então, para mim, o que é importante, o que é essencial é eu ser sincero comigo, com a comunidade, eu ser humilde, eu ser uma pessoa, né, que não coloca obstáculos, mas se coloca à disposição ao tempo todo, né, nessa experiência que eu escolho viver. E buscar sempre a vivência da palavra comunitária, unidade. A unidade, ela é algo incrível, né? O ver junto, esses pontos, esses tópicos são muito importantes para a nossa vivência. A cruz e a ressurreição fazem parte da vida na Fazenda da Esperança. Com essa realidade, Carlos viveu uma experiência que ficou para sempre gravada em sua memória. Foi muito, muito bonito e muito interessante, né? Chegaram aí para se recuperar com a gente vários quase dos mesmos dias, das mesmas datas. E, como a gente sabe, os que chegam com crise, chegam com dores, a droga, a flor da pele. E num belo de um dia eu acordei, os coordenadores acordou e foram me comunicar que um dos acolhidos tinha fugido da comunidade. E aí eu subi, né, pra ver, pra resolver. E quando eu cheguei na casa, tava, né, meio que em conflito, em atrito a casa, né, sabe aquela situação. E mais 5 acolhidos queriam ir embora. E o menino já tinha fugido, né. E ali no meu coração me veio um desespero assim, meu Deus, o que eu vou fazer, como eu vou fazer e como eu vou agir. E naquele momento veio forte no meu coração: primeiro você vai atrás desse que fugiu. Quando você chegar, você resolve essa situação. E de imediato, né, chamei outro voluntário, pegamos o carro e fui atrás desse que fugiu. Quando estávamos indo na estrada, encontro o menino com mochilas e fumando um cigarro, né? Ele, naquele momento, eu parei, conversei com ele, né? Falei, vamos, coloca suas malas dentro do carro, vamos até a fazenda, lá a gente conversa, a gente se entende. Joga esse cigarro fora, rapaz, né? Conversei com ele naquele momento, ele meio assustado, cansado, né? Já tinha andado um tempo, uma certa caminhada, já tinha andado de a pé, com mochilas. Jogou o cigarro fora e adentrou dentro do carro, colocou as malas dentro do carro. E aí, retornamos até a fazenda. Quando eu cheguei até a fazenda, fiz o exercício de conversar com ele. E os outros 5 já veio desesperadamente querer, né? Resolve minha situação que eu quero ir embora, resolve minha situação que eu quero ir embora. E naquele momento eu me silenciei e, né, dei atenção. Cada um, né? Sentei com o que tinha fugido, conversei e depois sentei com cada um, né? Resumindo, para mim não me estender, no final do dia, nenhum foi embora. E o que tinha fugido, conversamos, né? Também ficou na comunidade, perseverou. E assim, para dizer, né, uma das experiências mais lindas e incríveis que eu vivi concreta na Fazenda da Esperança. Porque ali não foi eu, foi o mover do Espírito Santo na minha vida, me usar naquele momento para saber lidar e resolver as situações, né? E o fruto disso que agora já terminou 2 no mês de março, 2 terminaram o ano agora no mês de março, e os demais vão terminar o ano no mês de abril, na visita de abril, vão para casa fazer suas experiências e concluir o seu ano de recuperação. Isso para mim foi incrível. Marcos da Silva é padrinho há muitos anos. E o desafio é ajuda os meninos a compreender, né? Como é bom a recuperação, como é bom essa vida com Deus. Mas esse desafio eu entrego na mão de Deus e Ele sabe o que faz. E me dá discernimento para poder cuidar desses meninos, né? Que estão sofridos, então com a minha história de vida, que é parecida, muito parecida com a deles, né? São muitos rostos, mas a história são quase as mesmas. E eles veem que eu estou bem, firme esses anos todos.
Então a gente dá nosso exemplo, aí se faz exemplo para eles, né? E a dificuldade é essa, às vezes, não entender e não compreender e ir para casa e dá tristeza quando eles vão embora e não compreende que a gente está ali para ajudar, a gente é exemplo. O que é importante para mim no meu compromisso é ter a fidelidade, né? O que eu aprendi na fazenda no meu ano de recuperação. Aí é ser concreto, ser fiel, principalmente a Deus, né? Nas pequenas coisas, né? E seguir essa vida, né? Na fidelidade com o meu responsável, principalmente com Deus, e para poder cuidar melhor dos meninos, né? E sempre vir com a verdade, não quer mentira, e ser sincero com eles, né? Que às vezes mesmo com a dor, eles têm que compreender que é na dor que a gente cresce, né? Nem todo caminho de superação é uma linha reta. A Débora Castilho, de São Paulo, teve um apoio fundamental da família e do Grupo Esperança Viva para chegar à fazenda. Mas o começo dessa jornada foi marcado por uma desistência dolorosa. Ela partilha como foi enfrentar o próprio limite e o fundo do poço antes de finalmente encontrar forças para o recomeço verdadeiro. Já fazia esse trabalho para a fazenda, só que eu acabei, caindo nos vícios das drogas. E num momento dificultoso da minha vida, minha mãe e meu irmão chegou a pedir ajuda para ela, para eu poder conseguir, novamente minha vida de volta. E aí acabei vindo para a fazenda, participei do momento de acolhimento, onde cheguei com muitas feridas, muitas dores, e ao longo da caminhada eu fui crescendo ao longo, e acabei sendo transferida para Santa Cruz do Rio Pardo, onde lá com 12 dias faltando para eu terminar minha caminhada, eu fui embora. Eu achei que eu estava preparada, mas na verdade eu não estava preparada porque eu não tinha tratado as feridas que estavam dentro do meu coração, porque hoje a gente entende que a gente não vem só por conta da droga, e sim por outras coisas, por outras dores. E voltei para casa, com 7 meses de estando na rua eu recaí. Da droga de preferência acabei indo para o álcool, muito mais forte. E quando eu senti aquela vergonha, aquela decepção que eu tinha passado para minha família, eu pedi ajuda para alguns anjos que me trouxeram de volta para a fazenda, onde eu pude recomeçar a minha vida no ano de 2024 para 2025. Eu comecei em junho, onde eu pedi para a responsável da fazenda naquele ano, que foi a Mila Cota, e pude recomeçar do zero, fazer uma nova história, um novo ciclo na minha vida. E hoje eu estou como madrinha, fui madrinha de pilões durante 7 meses e hoje estou no coração da fazenda, que é a Casa de Maria. E estou muito feliz por estar lá com as meninas. Sabemos que o caminho da recuperação é exigente e que a vida na Fazenda da Esperança tem seus desafios diários, é um lugar de dedicação e disciplina. Para Débora, esse desafio ainda é mais profundo, pois ela vivencia a realidade dos vícios em sua própria família. Apesar de todas essas lutas, ela atua hoje como madrinha e acompanha outras acolhidas. O que leva alguém a se dedicar tanto dia após dia? Débora abre seu coração e explica o que motiva a ser um apoio fundamental. Ver a transformação das meninas, quando chegam todas feridas, com frustrações dentro de si, o julgamento que ela tem da sociedade, e a fazenda ela dá o acreditar, a vontade de recomeçar. O que me motiva a ver elas felizes, elas mostrando cada dom, cada vontade de trabalhar, cada vontade de se dedicar por amor, cada coisas novas que elas fazem, para mim, já é de grande gratificação. O amor que elas dão, hoje eu estando na cozinha, eu vejo o amor que elas têm por cada prato, por cada tempero que elas colocam naquela comida, e elas arrasam, Isso para mim me motiva muito estar junto com elas. Apesar de todos os desafios, Débora também vive experiências na Fazenda da Esperança que lhe dão ânimo para seguir adiante. Para mim é uma experiência muito forte, foi uma das meninas, que
ficou comigo em Pilões, né? A gente tinha uma confiança muito grande nela, né? E ela acabou que ela errou, né? E para mim ficou forte porque ela teve muita vergonha, né? De falar aquela situação que tinha acontecido com ela, onde eu saía, deixava a casa tranquilamente. E quando eu voltei, ela teve que contar para mim que tinha pecado, né? E aí eu tive... Para mim foi muito forte, porque quando eu fui madrinha, quando eu estava no acolhimento, eu não pude ser ouvida. E naquele momento eu ouvi ela. E aí eu falei para ela que era importante ela recomeçar sempre, logo com alegria, porque Deus ia transformar a vida dela como transformou a minha, né? E hoje ela tá lá, né? Ela tá lá no Centro Feminino, hoje ela faz parte da manutenção, ela tá na formação. Então, hoje ela tá fazendo o aprofundamento do carisma, que eu tenho certeza que ela vai sair uma mulher transformada. Um desafio para Débora é a pressão do tempo. É não poder estar com elas, não poder conviver com elas assim 100%, né? Porque a gente tem algumas responsabilidades para fazer, tem algumas outras situações que a gente precisa estar atenta, né? E eu por mim, eu ficaria 24 horas com elas o tempo todo, mas é lógico, a gente tem os nossos afazeres. Meu maior desafio é esse, né? Que eu sempre tento lutar para estar sempre com elas. E às vezes nem 100% eu consigo estar. Ver as acolhidas renascerem e florescerem na fazenda é o que dá mais sentido à vida de Débora. O que é essencial para mim é estar com elas, ver o crescimento delas, a transformação, estar junto com elas, amar elas cada dia, cada momento, ver o aprendizado delas, o crescimento delas, né, espiritualmente, na convivência, no trabalho. Isso para mim é muito gratificante. Cada vez que eu vejo uma menina concluindo o ano, eu vejo que Deus, ele não deixa a sua ovelha perdida. Após uma breve pausa, continuaremos com a palavra do dia e depois voltaremos para as Pedrinhas. Lá, conversamos com a Juliana Nogueira, que é da presidência da Família da Esperança e que explica a importância de formar voluntários que acolhem os jovens que chegam para se recuperar. Portanto, até já! É tempo de preparar o coração para homenagear quem sempre cuidou e amou sem medidas: as mães. A Fazenda da Esperança apresenta o escapulário feminino, uma joia delicada e cheia de significado, símbolo de fé, proteção e amor eterno. Com acabamento refinado e design atemporal, é um presente que acompanha todos os momentos. Neste Dia das Mães, escolha presentear com qualidade, propósito e emoção. Escapulário feminino da Fazenda da Esperança, um símbolo de amor que permanece. Estamos de volta com o programa Fazendo Esperança, hoje mostrando o encontro de padrinhos e madrinhas da região sul. Agora vamos acompanhar a reflexão da palavra do dia, que é revestir-se de humildade nos relacionamentos. Acompanhe. Olá, me chamo Costias Antônio, sou moçambicana da província de Sofala. Sou voluntária, atualmente como responsável na Fazenda de Boroma, província de Tete. Hoje é com grande alegria que gostaria de partilhar com vocês a palavra de hoje, dia 25 de abril, que é revestir-se da humildade nos relacionamentos. Bem, para mim esta palavra é muito forte. Nos dias atrás eu vivi uma experiência com essa palavra, onde que depois da nossa comunhão de alma, uma menina da caminhada começou ali a falar dos seus desaforos e começou a gritar e atingindo mesmo assim, falando palavras que naquele momento me doeram, né? Me doeram e muito, mas
em algum momento eu pensei em desistir, em ir para casa, em deixar tudo, né? E gritei também comigo mesma, mas depois ela começou a chorar e eu me senti mal, né, com aquilo, dela estar aí a chorar. E eu simplesmente fui até ela, pois era meio da noite, e eu fui até ela, eu fui acalmando ela, fui conversar com ela, de fazer entender algumas coisas. E ficou tudo bem. E depois essa paz, de perceber que depois daquele todo tempo, daquela toda tempestade, tudo ficou calmo. Então, que hoje nós também possamos viver nessa humildade, né, como hoje a palavra nos chama, revestir da humildade nos relacionamentos. Na Fazenda das Pedrinhas, encontramos Juliana Nogueira. Ela faz parte da presidência da Família da Esperança e conta como é possível se tornar padrinho ou madrinha, quais são os requisitos necessários para isso. O padrinho e uma madrinha nasce, né, no desejo da doação, né, desses jovens, né, que passaram pela recuperação, fizeram o seu ano de recuperação, ou aqueles que são voluntários, né, depois de um ano de caminhada, né, de experiência dentro da comunidade, eles são convidados pelos responsáveis para estar sendo padrinhos e madrinhas, que é uma função no qual eles têm que amar mais, servir mais, orientar os meninos e as meninas no seu processo de recuperação. Queremos saber de Juliana o que é preciso para se tornar padrinho ou madrinha. Acredito que os requisitos necessários para que uma menina ou um menino, um homem ou uma mulher se torne padrinhos, né, e madrinhas na fazenda, é realmente o primeiro desejo de querer amar, de querer servir, de querer realmente dar a vida para o próximo, porque ser padrinhos e madrinhas dentro das comunidades é ser luz, né? Ser aquele que vai dar Jesus, que vai acompanhar na recuperação, que vai acompanhar nos trabalhos. Então, um dos requisitos é essa liberdade, né, e essa disponibilidade em servir, né, a comunidade, todas as pessoas que se aproximam da fazenda, as famílias, os voluntários. Então, eu acredito que o requisito mais importante para ser um padrinho, uma madrinha, é esse desejo de querer amar, né, e fazer a vontade de Deus. Um encontro como esse dá bastante trabalho, toda a organização, o tempo, os custos. Será que todo esse esforço vale a pena? Juliana comenta. A fazenda, ultimamente a gente tem investido muito na formação dos membros, né, da Família da Esperança, né, na comunidade Fazenda Esperança. E cada padrinho e madrinha, sim, se esforçam para participar desse encontro junto com os responsáveis, fazem venda, fazem eventos para poder juntar o dinheiro, porque diante de toda essa estrutura precisa se pagar, né? E cada um tem essa consciência. E eu acredito que todos eles que se esforçam para vir para esse encontro é justamente para se aprofundar mais no nosso carisma, na nossa vida, construir família, né? E também, assim, uma forma de compreender, né, e a gente ajuda cada um a entender que eles pertencem a uma família espiritual. Por isso o esforço de cada um para estarem participando desses momentos de formação. Eu acredito que esse encontro, nós queremos assim que cada um que está chegando no dia de hoje para esse momento de convivência, de família, é que realmente eles saiam reabastecidos, né? E orientados, né? Com mais orientação daquilo que eles precisam executar nessa função de padrinhos e madrinhas. Então, eu acho que o nosso maior objetivo é isso, é construir com eles esse encontro e que eles saiam assim com mais clareza da função, da missão e da importância que eles são para cada comunidade. O que a Juliana diria para aqueles que estão em dúvida e se deve realmente seguir este caminho? Ser padrinho e madrinha dentro das comunidades realmente é uma missão,
é um chamado, né? Mas eu digo, não tenham medo, né? Tenham coragem, né? Como eu disse no início, se você tem o desejo de amar, o desejo de servir, né, você consegue executar essa função, né, da forma como ela deve ser. Para que acolhidos e acolhidas nas Fazendas da Esperança possam encontrar uma nova perspectiva de vida, contamos com a ajuda dos nossos embaixadores da esperança. E eu convido você a apoiar esse trabalho que ajuda a salvar vidas. Entre em contato conosco e faça parte da família dos embaixadores. Você pode contribuir de acordo com as suas possibilidades. E na próxima semana voltaremos com mais um programa Fazendo Esperança. Até lá! Tchau! A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.